Imagina um remédio criado para tratar diabetes, obesidade, mas que de repente começa a reduzir o desejo por álcool, cigarro, opioides e até outras drogas mais fortes. Parece exagero, mas é exatamente isso que médicos e pacientes começaram a relatar nos últimos anos. Pessoas que tomavam semaglutida ou tirzepatida para emagrecer diziam algo curioso: para de beber sem esforço, ou o cigarro perdeu a graça, ou então o impulso simplesmente sumiu. No começo, isso parecia apenas uma coincidência. Hoje, ensaios clínicos começam a confirmar que pode haver algo muito real nesses relatos. Um artigo recente da Nature discute justamente essa pergunta provocadora. Os medicamentos mais populares contra a obesidade podem revolucionar o tratamento de vícios? É isso que vamos entender agora. Este vídeo é informativo e educacional. Ele não substitui a avaliação médica. Não interrompa nem inicie nenhum tratamento com base neste vídeo. Sempre procure um médico ou especialista. O tratamento de dependência química mudou muito pouco nas últimas décadas. Para álcool, opioides e nicotina, temos poucas opções farmacológicas, uma eficácia bem limitada e altas taxas de recaída. E existem alguns problemas centrais. Cada medicamento costuma exigir um tratamento diferente, porque os medicamentos atuais agem diretamente nos mesmos receptores ativados que são ativados pela substância do vício. O resultado são tratamentos fragmentados, efeitos modestos e nenhum avanço realmente disruptivo nos últimos anos. É por isso que a possibilidade de um tratamento mais amplo, baseado em circuitos cerebrais, chama tanta atenção. Primeiro vamos falar um pouco mais sobre esses remédios conhecidos como agonistas de GLP-1. Esses medicamentos imitam um hormônio natural do corpo, o GLP-1 natural, que regula a glicose, aumenta a sensação de saciedade e reduz o apetite. Por isso, ficaram famosos como remédios para obesidade e diabetes. O Ozempic, o Mounjaro, o Zepbound. Mas o que pouca gente sabia no início é que os receptores de GLP-1 também existem no cérebro, especialmente em áreas ligadas à recompensa, motivação e desejo. A história começou nos laboratórios, com estudos em roedores. Pesquisadores observaram que ratos tratados com GLP-1 consumiam menos álcool, buscavam menos nicotina e tinham menos comportamentos de recaída. Durante anos, esses resultados foram ignorados, até que, por volta de 2022, 2023, algo mudou. Pacientes começaram a relatar espontaneamente a perda do desejo por substâncias, e esses relatos se espalharam em fóruns online, em clínicas de emagrecimento, nas redes sociais. Mas os primeiros ensaios clínicos com o uso desses tipos de medicamentos contra o vício não foram animadores. Estudos com versões mais antigas de GLP-1, como exenatida e dulaglutida, não reduziram significativamente o consumo de álcool, nem ajudaram pessoas a parar de fumar. Mas na época, esses medicamentos eram menos potentes. A virada veio com o GLP-1 de nova geração, como a semaglutida. Em 2025, um ensaio randomizado mostrou que injeções semanais de semaglutida reduziram o consumo de álcool em pessoas com transtorno por uso de álcool. Isso foi um divisor de águas. Não era mais só um relato, era um dado clínico confirmado por um estudo científico. A pergunta central então passou a ser como um remédio para apetite afeta vícios tão diferentes. O que realmente está acontecendo no cérebro dos pacientes? A resposta parece estar no sistema de recompensa do cérebro. Substâncias como álcool, a nicotina, opioides ou até mesmo comida altamente calórica, todas ativam os mesmos circuitos. O eixo dopaminérgico que conecta áreas profundas do cérebro, como área tegmental ventral e núcleo accumbens. Os receptores de GLP-1 estão espalhados por essas regiões. Quando ativados, eles reduzem a liberação de dopamina associada à recompensa, diminuem o impulso de querer mais e atenuam a resposta ao estímulo. Ou seja, o prazer não desaparece, mas a compulsão perde a força. Outro ponto importante é que recaídas não são causadas só por prazer, mas por estresse e ansiedade. Estudos em animais mostram que o GLP-1 também atua em regiões como a amígdala, reduzindo a ansiedade, resposta ao estresse, desconforto da abstinência. Isso pode explicar algo muito importante. Os remédios parecem reduzir não só o consumo, mas também o risco de recaída. Mas isso vai servir para qualquer vício? Então chegamos ao ponto mais revolucionário e também mais cauteloso. Como o GLP-1 age em circuitos comuns de recompensa, eles têm o potencial de funcionar para várias substâncias, ajudar pessoas com múltiplas dependências, algo que nunca tivemos antes. Há inclusive relatos de redução de comportamento compulsivo, como jogos,
compras, roer unhas. Mas que fique claro, só são relatos. Isso ainda está sendo estudado e não significa que seja uma solução universal dos vícios. Esse entusiasmo vem acompanhado de vários alertas importantes. O primeiro são que os estudos ainda são muito pequenos, precisamos de estudos com muito mais pessoas e mais longos. O segundo é que esses medicamentos reduzem o apetite e o peso, o que pode ser muito perigoso em pessoas que já estão vulneráveis nutricionalmente. O terceiro é que não sabemos ainda o que acontece quando o medicamento é interrompido. O desejo volta, quão pior pode voltar? Quais são os efeitos colaterais de uso prolongado? Por isso, muitos estudos com esses medicamentos exigem que os participantes tenham sobrepeso ou obesidade. A realidade é que os medicamentos GLP-1 não vão substituir a terapia, o acompanhamento psicológico ou políticas públicas, mas eles podem, eventualmente, se tornar uma ferramenta que reduz o impulso inicial e pode facilitar que a pessoa se mantenha em um tratamento. Para muitos pesquisadores, isso já seria uma revolução. Os remédios contra a obesidade não foram criados para tratar vícios, mas a ciência está mostrando algo profundo. A fome, o desejo, a dependência compartilham algo em comum no cérebro. Se os dados continuarem se confirmando, podemos estar diante da primeira nova classe de medicamentos para vício em décadas. Ainda há muitas perguntas e estamos longe de chegar a essas respostas, mas pela primeira vez em muito tempo há algo novo para testar. Se você gosta da ciência de ponta que conecta o cérebro, comportamento e saúde pública, segue a gente no Biotech Brasil. Aqui a gente te traz os artigos mais atualizados de maneira clara e direta. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.